E aí pessoal, beleza? Antes de mais nada, desculpa o barulho aí de fundo, né? Vocês vão ouvir cachorro latindo, gente gritando, carro passando na rua. Tô gravando aqui na varanda, né? O ambiente externo. Tá fazendo um calor do caramba, né? E sem chance de eu gravar lá dentro no quarto, né? Fora a iluminação também, né? Porque eu tô de frente aqui pro sol, né? Então a iluminação ficou um pouquinho melhor. Bom pessoal, eu vim falar um pouquinho sobre os cabos que eu fabrico, né? Não só os extensores, como os modulares, né? Que eu passei recentemente a fazer os cabos modulares também, né? Tem muita gente que me pergunta, tem algumas dúvidas, né, e tal. Outras pessoas acabam achando um pouquinho caro, né, um pouco elevado o valor, né? E lógico, não poderia ser diferente, né? Um produto artesanal, né, fabricado por encomenda, nas cores, na sequência que o cliente preferir, né? Então é lógico que isso vai ter um valor agregado, né? Bom, eu estou aqui com exemplos de dois cabos, né, feitos por mim. Esse daqui é o cabo de 24 pinos, né, o cabo maior que vai no computador. E esse outro aqui é o cabo de PCI, né, o cabo que vai nas placas de vídeo, né. Ele é um cabo de 6 mais 2 pinos. Você tem a opção de destacar, certo? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, como eu já havia comentado, esse cabo aqui é o cabo de 24 pinos, né, é o cabo maior que vai na placa-mãe. Esse daqui é um cabo extensor, né? Assim como também esse. São dois cabos extensores e eles são universais, tá? Muita gente fala, eu queria pôr um cabo sleeve na minha máquina, mas eu não tenho fonte modular, como é que eu faço? Você usa cabos extensores, né? Esse daqui como é que funciona? Tem a ponta macho, né? Em ambos os cabos, ponta macho, ponta fêmea. A ponta fêmea você conecta nos cabos que você já tem na sua fonte, né? Então, esse mito, né, de poxa, eu quero colocar cabo sleeve, mas eu não tenho uma fonte modular. É possível? Sim, é possível. O pessoal acaba se confundindo e acha que não, né? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte modular. A fonte modular você só vai conectar os cabos que você precisa, certo? Como eu havia comentado, os cabos extensores são universais. Vão servir em qualquer máquina, qualquer fonte, qualquer placa-mãe, etc. Se você tem uma fonte modular e não quer adicionar volume de cabos no seu computador, porque, como eu comentei, os extensores são cabos a mais na sua máquina. Eu agora comecei a fabricar com os cabos modulares, né? Então, em vez de ser numa ponta macho, outra ponta fêmea, vai ser as duas pontas macho e o cabo maior. Esse daqui, por exemplo, o cabo de 24 pinos, eu faço com 30 centímetros. Já num cabo modular, que você vai ligar direto na sua fonte, eu faço com 55 centímetros, tá? Um dos diferenciais, pelo menos nos cabos modulares que eu fabrico, é que o cabo de CPU, por exemplo, na minha máquina, ele não alcança a minha placa-mãe, né? E se eu não me engano, ele tem uns 50 ou 60 centímetros, alguma coisa assim. Os meus cabos modulares que eu faço no cabo de CPU, eu faço com 80 centímetros, tá? E eu nunca vi ninguém que fabrica cabo fabricar nessa medida. Vocês podem pesquisar aí, geralmente é 50, 60 centímetros, que é o que normalmente as fontes têm por padrão, né? Para evitar esse problema do cabo não alcançar, eu faço com 80, né? Então já é um diferencial que eu faço. Um cabo com quase 1 metro, né? Agora voltando aqui, ó. Essas pecinhas aqui, que algumas pessoas chamam de presilhas, né? São organizadores de cabos, né? Ou do inglês cable combs. Eu corto em acrílico de 4 milímetros, tá? Ó, vocês podem ver, bem bonitinho, caprichadinho. Eu deixo as paredes bem grossas, né? Pra ficar bem resistente, né? Inclusive, para quem não me conhece muito bem, não sabe, eu tô há mais ou menos 5 anos nesse ramo, né, fabricando cabos. E durante esses 5 anos, eu já fiz pelo menos umas 5 ou 6 versões de organizadores, né? Ó, para vocês não acharem que é balela, que é história, eu até tirei aqui a gaveta do meu móvel para mostrar para vocês, ó.
alguns restos de organizadores que eu tinha. Tá vendo, ó? Esse daqui, por exemplo, ó. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? A parede deles era um pouquinho mais fina. Ainda assim era de 4 milímetros, né? Ele era muito resistente, né? Bem forte. Só que o que acontecia? Muitas vezes o cliente já recebia quebrado, né? Correio, vocês sabem como é que é. Muitas vezes no transporte e tal, a caixa, né, sofre muito peso, ou então às vezes a caixa é jogada, sofre amassados e acabava danificando o organizador. No uso normal do cliente pegar, instalar, ter que forçar um pouco, nunca aconteceu de quebrar, mas acontecia de quebrar no transporte, né? Então, enfim, foram várias e várias versões que eu fiz, né, ao longo desses 5 anos. Foram vários testes. E uma das últimas mudanças que eu fiz, ó, nesse organizador aqui, por exemplo, se vocês repararem, as bordas externas são reduzidas, tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa borda aqui, ó, ela é mais fina, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo, ó? Essa borda externa é reduzida. Porque o que acontece? Se a borda do organizador for assim, normal, quando você coloca aqui no cabo e você vem com outro cabo do lado, um cabo vai empurrar o outro, né? A borda do organizador. Então, o que eu fiz, ó? Eu deixei a borda reduzida, né? Para diminuir essa diferença que dá. E vocês podem reparar aí, vocês podem ver trabalho gringo, trabalho nacional, de outras pessoas que fazem cabos. Ninguém se atentou a esse detalhe de reduzir essa borda externa, né? Ou seja, né? É um negócio que só eu prestei atenção nesse detalhe. Vocês podem procurar por aí, vocês não vão achar. Ninguém faz assim. Eu já procurei em gente americana, em cabo chinês, em cabo tailandês, de onde for. Eu sou o único que faz esse detalhe aqui, ó. Da borda externa ser mais fina e reta, né? Bom, pessoal, comprei um kit aqui de cabos na internet para fazer um comparativo para vocês. Foi comprado aqui no Brasil, no Mercado Livre. Mas eu tenho quase certeza que são cabos de fabricação chinesa, né? Não que isso seja algo ruim ou bom, é apenas uma observação, né? Mas se a gente considerar que foi algo comprado na China, algo fabricado na China, provavelmente é algo fabricado em escala, né? Que o custo de produção é muito baixo, né? Então vamos lá. Esse daqui é um cabo de placa de vídeo, um cabo PCI de 6 mais 2 pinos, né? Ele é um cabo de 6 pinos, com opção de você colocar mais 2, né? Primeira observação. Cadê a trava desse cabo, desse conector? Não tem. Ó, você coloca, soltou, o cabo sai, ó. Não tem trava, é só encaixado aqui, ó. Tá vendo? Na verdade nem encaixado, só fica aqui na lateral. Os cabos PCI que eu faço, ó, os conectores que eu uso, tá vendo? Ele tem essa travinha deslizante aqui, ó. Tá vendo? Você quer usar de 6 pinos, você destaca. Você quer usar de 8 pinos, você vem, encaixa aqui. Vai ficar um pouquinho ruim porque eu só tô com uma mão, ó. Mas você encaixa aqui, empurra, tá vendo? Ó, travou. Não sai mais, ó. Ó, tô forçando aqui, não sai, tá vendo? É um cabo de 6 mais 2, mas, né, eu gosto de fazer ele assim, com esse conector, né? Que é um pouquinho mais caro, né? Mas a diferença de preço é tão baixa que, na minha opinião, nem compensa eu comprar um conector desse daqui, né? Pra fazer um negócio desse, né? Segunda observação. Esse cabo aqui tem 30 centímetros, certo? O cabo que eu fabrico, 40 centímetros, certo? Na maioria dos casos, 30 centímetros é o suficiente, né? Mas de repente você tem uma máquina maior, ou você quer ter um cabo maior, né? Para ter uma flexibilidade maior de projeto, para você modelar os cabos, enfim. Eu faço com 40 centímetros, né? Que é melhor, né? Melhor sobrar do que faltar, né? Segunda, acho que é a terceira, né? Terceira observação. Ó, os fios vêm soltos, né? Tanto dos cabos PCI quanto do 24 pinos, etc, né? Os cabos que eu faço, eles vêm com esses organizadores fechados, né? Eu coloco na fabricação dos cabos. Fica bem mais bonitinho, né? Mais organizadinho. Vocês podem ver aqui no 24 pinos. Não fica espaço entre os fios, certo? Esse kit aqui, ele veio com alguns organizadores. Eu vou pegar aqui pra vocês e já mostro. Bom, esse kit aqui, né, de cabo branco, acompanha
esse kitzinho de organizadores pretos, organizadores brancos. Qual que é a principal diferença? Esse organizador, você é um tipo aberto, né? Também chamado de pente, ou enfim, você pega e encaixa aqui nos fios, né? Na prática, qual que é a diferença? Esse organizador, ele tem espaços, tá vendo? Ó? Entre cada fio, fica espaço. Na minha opinião, isso fica muito feio, não fica legal. Como eu já mostrei, ó, no meu praticamente você não enxerga espaço, né? Então é algo mais caprichado, mais refinado. E outra, durante a fabricação dos cabos, dá muito mais trabalho eu ter que parar e passar os fios aqui dentro, sabe? Pra deixar assim, né? Leva mais tempo pra produzir. Se você simplesmente só pegasse os fios, encaixasse aqui e fizesse o cabo, pronto. Seria muito menos mão de obra, mais rápido para fazer, né? Eu vou encaixar um organizador desses daqui e mostro para vocês como é que fica. Bom, organizador posicionado, né? Só que, gente, ó, eu não sei vocês, mas eu acho isso daqui muito feio, cara. Olha o espaço que fica entre cada fio, ó. Olha a luz aqui passando entre os fios. Eu acho isso muito feio, cara. Ó, e notem, o resto do cabo continua bagunçado. Não fica organizado. O porquê disso? Esse cabo, ele é um cabo reto, né? Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Esses fios de cima têm o mesmo comprimento desses de baixo, certo? O cabo esticado assim, ó, ele fica normal, certo? Um fio por cima, outro por baixo. Quando você tenta dobrar, olha o que acontece. Tá vendo, ó? Os fios bagunçam, ó. Um atropela o outro. Ó. Esse daqui tá por baixo, esse por cima, né? Conforme você vai vindo pra trás, ó. Cadê? Já se perdeu aqui, ó. Já ficou um por cima do outro. Tá vendo? Então, mais um diferencial nos cabos que eu faço. O cabo é 24 pinos, ele é curvado. Esse arco de dentro é menor do que o arco de fora, né? Então, por mais que você dobre, por mais que você force, ó, os fios continuam paralelos, tá vendo, ó? Um fio não cavala o outro, né? Não sobe no outro. Fica bem organizadinho, né? Ó, você pode dobrar bem. Tá vendo? Os fios não bagunçam. Certo? Mais um diferencial dos cabos que eu faço. Voltando no assunto dos organizadores, ó, eu peguei, encaixei aqui, beleza. Ah, eu quero que esse organizador venha mais para trás. Eu quero que venha mais para frente. Eu posso movimentar eles nos cabos? Vamos ver. Não dá, hein? Fica fixo. Como eu tô gravando com uma mão só, vai ficar meio ruim de mostrar, ó. Mas esse daqui, por exemplo, ó, eu consigo descer, consigo subir, se eu quiser. Tá vendo? Você pode movimentar no cabo. Bom, pessoal, esse aqui é o organizador que eu fabrico para os meus cabos, né, o de 24 pinos. Ó, vocês podem ver, certo? Acrílico de 4 mm. Esse aqui do kit do Mercado Livre também é de 4 mm, né? Só que olha o seguinte. Ó, eu já vou mostrar melhor o meu organizador. Olha esse daqui. Quebrou. Tá vendo? Ó. Vamos lá de novo. Quebrou. Tá vendo? Então, esse tipo de organizador que é aberto, ele não tem a mesma resistência desse fechado aqui, ó. Principalmente esse fechado que eu faço ele em 3 divisões, né? Com 2 paredes aqui, ó, no meio. É o que garante que ele fique muito mais forte, né? Então, ele não quebra. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz vários modelos? Que os que eu fazia já eram resistentes, né? No uso normal, do cliente pegar, instalar os cabos, moldar, dobrar, torcer, nunca ia quebrar. Só que acontecia muito, de chegar já quebrado por causa do transporte, né? Então, esse último modelo que eu fiz aqui, ó, é muito resistente, ele é muito forte, ó. Eu nunca consegui quebrar um dele, ó. Eu pego aqui, ó, aperto na mão, ó, é impossível quebrar, certo? Ó, se eu pego e aperto aqui, ó, não tem como quebrar, ó. Tá vendo? Já esses daqui abertos, né, eu não preciso nem fazer muita força, ó. Tá vendo? E pode parecer exagero eu pegar e forçar eles assim na mesa, né? Porque a minha intenção, logicamente, é mostrar que são mais frágeis, mas não é exagero, gente. Eu conheço vários clientes que já usaram cabo
desse tipo, com organizador assim aberto, e eles quebram fácil, né? Eu já tentei fazer organizador assim, e eu vi logo de primeiro que não funciona. O organizador, pra ser bom, ele tem que ser desse modelo fechado, né? Existe até site gringo aí que vende eles de alumínio, né? Eu posso até, daqui um tempinho, né, quando eu tiver mais tranquilo, né, tiver menos coisa pra resolver, eu posso ver futuramente pra fazer de alumínio também, né? Mas esse de acrílico que eu faço já é super resistente, né? Ah, outro detalhe aqui ó, que eu tava vendo aqui, eu não tinha nem reparado, ó. Esse organizador, ele vem com plástico no acrílico, ó. Toda chapa de acrílico, quando a gente compra, ele vem com uma película protetora, ó. Tá vendo? Ele tá com a película aqui, ó, protetora. Tá vendo? Então, assim, quem fabrica esses organizadores não tem nem o trabalho de tirar essa película, né, de proteção. E os meus, eu nunca mandei cabo meu com essa película no acrílico, né? Porque eu tenho esse cuidado de pegar organizador por organizador, vir com a pinça aqui, tá, tira de um lado, tira do outro, né? Nesses 5 anos que eu fabrico cabo, eu nunca mandei um organizador com plástico aqui, né? É algo que passa batido? É, né? Só, tanto faz, tá com plástico aqui ou não. Não é algo perceptível, né? Mas eu tenho esse cuidado, né, com os produtos que eu fabrico, né? Ó, olha aqui o espaço que deixa entre os cabos, tá vendo? Esse aqui não acontece isso, ó. Tá vendo? Então assim, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo mais para mostrar os detalhes, os materiais, o cuidado, o capricho, entendeu? Tem muita coisa aqui que eu mostrei que na prática talvez nem faça diferença, entendeu? Não vai ficar visível. Mas assim, tem muita gente que acha absurdo, né? Um kit aí de cabos por 200, um pouco mais de 200 reais. Mas se a gente vê na prática, será que esses 200 reais, ou um pouco mais de 200 que o cliente está pagando, será que é absurdo? Né? Será que não é um preço justificável pela qualidade, pela atenção, o carinho na mão de obra, né? Então assim, né? Aí fica com vocês a reflexão final do vídeo, né? Agora eu vou falar aqui um pouquinho brevemente sobre os cabos modulares, né? Para quem acompanha o meu trabalho já há um certo tempo, sabe que eu nunca tinha me preocupado em fabricar cabos modulares. Um dos motivos é o seguinte: o fio que eu sempre usei nesses 5 anos foi sempre o mesmo. É um fio de 1.5 milímetro. Ele é um fio muito grosso, né? E ele é bem mais rígido do que o dos cabos normais. Ó, vocês podem ver que um cabo desse daqui, ó, ele é mole, tá vendo, ó? Por que que ele é mole? Ó, deixa eu achar aqui, eu tinha cortado um fio aqui pra mostrar pra vocês, ó. Por que que um cabo desse é mole? Ó. Olha o tanto de cobre que tem aqui dentro, tá vendo, ó? É quase nada. Olha a diferença. Olha o tanto de capa de fio, né, fora o revestimento, né, do acabamento do cabo, do sleeve. Olha o tanto de cobre que tem, ó. Então, assim, ó, esse daqui é um fio que eu uso agora para fazer os cabos modulares, né? Tá vendo? Ó, depois eu coloco umas imagens aí comparando para vocês. Mas olha a quantidade de cobre que tem. Praticamente não tem capa externa nessa capa plástica aqui. O que torna os meus cabos mais rígidos do que outros cabos normais? É justamente a quantidade de cobre, né? E esse fio aqui, por ele ser um fio de 1.5 milímetros, né? Ele é um fio mais grosso. Eu acabei esquecendo de pegar aqui, mas eu vou pôr no vídeo aí uma imagem comparando, né? O fio que eu uso nos extensores com o fio que vem nesse extensor aqui, ó. Bom, voltando ao assunto, os cabos que eu fabrico, né, ao longo desses 5 anos, eu sempre usei esse fio de 1.5 milímetros. E ele é um fio que tem muito cobre, é um fio muito grosso, né? Inclusive, esse fio é tão grosso que os terminais aqui de metal, né, esses terminaizinhos que vão aqui dentro, ó, eles na teoria nem suportam esse fio, né, de tanto cobre que tem. Então eu tenho uma mão de obra muito maior só pelo simples fato de usar esse fio que eu uso, né? Aí volta no que eu falei, é um negócio que faz diferença? Talvez sim, talvez não, né? Mas como o meu foco sempre foi fabricar coisa de qualidade, coisas diferentes, eu nunca abri mão de usar um fio de qualidade, né? Para fabricar os cabos modulares, né, o cabo não pode ser muito rígido, né? Como ele é um cabo longo, né, esse daqui, por exemplo, ó, ele deve ter uns 55 centímetros, se eu não me engano.
ele não pode ser um cabo rígido, porque ele vai fazer um longo percurso dentro do gabinete, né, com várias curvas. Se o cabo for muito rígido, você não vai conseguir fazer essas curvas, não vai conseguir instalar no gabinete, né. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não fabricava cabos modulares, né, porque o meu fio é muito grosso, ele é bem mais rígido do que os fios normais, e eu não conseguia fabricar cabos modulares. Eu tentei uma vez fabricar um 24 pinos para mim, para essa minha fonte, e eu simplesmente não conseguia instalar na minha máquina, porque o cabo era extremamente duro, né? Eu tô com esses cabos aqui, ó, esses cabos pretos e grafite. Esse daqui, a história é o seguinte: eu tenho um cliente meu, que é um cliente de longa data, um dos clientes mais antigos que eu tenho. Ele chegou e falou assim: Felipe, você faz um kit modular para mim? Eu falei: olha, e tal, eu não tenho os conectores e tal, meu fio é muito grosso, não dá pra fazer. Ele insistiu um pouco, falou: tá bom, eu vou importar um kit. Depois de um tempo ele chegou e falou: Felipe, eu importei esse kit veio dos Estados Unidos e tal, mas eu não gostei. Aí eu peguei e falei: nossa, por que você não gostou desses cabos? Eles parecem tão bons. Ele falou: não gostei, não tem a mesma qualidade e tal que você faz, né? O que eu fiz? Eu peguei e fui atrás de um fio, né, que fosse mais fino que esse, mas que ainda assim não fosse fino, né? Porque na verdade esse fio aqui que eu uso, ele é exagerado, ele é muito grosso, né? Nem precisava ser tão grosso assim, né? Eu consegui esse fio de uma medida menor, é da mesma marca desse daqui, o mesmo fabricante, é um dos melhores fios que você encontra no Brasil, né? E vocês podem ver, ó, a quantidade de cobre que tem, né? Ele praticamente não tem capa, mas ele já é um fio muito mais maleável do que esse daqui. Esse fio já me permite fazer cabos modulares, né? Bom, mas voltando lá na história aqui. O cliente comprou, ele importou dos Estados Unidos esse kit e acabou não gostando. Ele pegou, conversou comigo e falou: Felipe, vamos fazer o seguinte, eu vou te enviar esse kit modular que eu importei dos Estados Unidos, você desmonta e reaproveita os conectores para me fazer um novo kit com o material que você tem. Eu falei: pô, beleza, fechou. Então, galera, foi a partir desse ponto que eu comecei a fabricar, a oferecer para os meus clientes os cabos modulares. Vejam só a confiança que o cliente teve no meu trabalho. Para me enviar um kit, né? Eu não sei quanto custou esse kit, mas eu vou chutar que foi pelo menos uns R$400. Né? Ele me enviou esse kit para ser desmontado, né? Porque eu não tinha os conectores, né, que ligam aqui na fonte, né? Algumas fontes usam conectores específicos que eu não tinha. Ele me enviou para desmontar e reaproveitar e montar um outro kit para ele, cara. Então, assim, aí eu parei para pensar, eu vi o tanto de confiança que o cliente depositou no meu trabalho e eu falei: não, agora eu tenho que começar a fabricar cabos modulares, né? Infelizmente eu não vou ter um kit aqui para mostrar para vocês, né? Mas eu já fabriquei uns 3 ou 4. Eu vou deixar algumas fotos aí no vídeo. Ó, por exemplo, esses cabos aqui, ó, o cabo PCI, isso aqui é o kit importado, hein, kit gringo. Ó, o cabo PCI, 6 mais 2 pinos, certo? Aquele esqueminha que eu expliquei, sabe, do conector que eu uso, que pega e destaca, o pessoal usa o mesmo tipo, ótimo, excelente. Só que olha, pra mim um pênalti que o pessoal comete. Eles separam aqui, ó, o cabo nos organizadores, ó, de 6 mais 2 aqui, ó. Eles fazem assim, ó, tá vendo? Ó? 6 mais 2, o cabo PCI. E eu acho que fica muito feio isso. A maioria das placas de vídeo usam cabos de 8 pinos. Por que o pessoal já não faz pensando num cabo de 8 pinos? Né? Porque, beleza, minha placa de vídeo tem 6 pinos, eu pego e tiro esses dois. Beleza, mas e se a sua placa tiver 8 pinos? Você pega e deixa essa porcaria aqui, ó, do lado, pendurada? Não fica legal. E aquele detalhe que eu falei, lembra que eu falei das bordas dos organizadores, que são, nos meus são mais finos? Ó, aqui não são. Ó, olha o espaço que fica. Aqui, ó. Que absurdo, mano. Deve ser mais de 6 milímetros aqui de espaço. Tá vendo? Então, aquilo que eu falei pra vocês. É um kit gringo. É um kit que veio dos Estados Unidos. Mas eu presto atenção em muito mais detalhezinhos finos que o pessoal de fora não presta atenção. Então, tá vendo? Então, é isso aí, galera. Que eu queria falar pra vocês. Ah, e outra coisa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mais uma vez, na questão dos fios. Tá vendo? Olha o fio que eles usam, certo?
É um fio bom, um fio de qualidade, você pode ver que tem bastante cobre, mas ainda assim tem menos cobre do que o fio que eu uso. Tá vendo? O fio é da mesma especificação. Ó, o meu é da esquerda. Olha aqui, olha a quantidade a mais de cobre que o meu fio tem. Então, assim, pessoal, voltando naquele assunto, de repente, um kit de cabos, né, extensores, por exemplo, o que eu fabrico, tem outras opções no mercado, de repente 20, 30, que seja R$ 40 mais barato. E o pessoal acha, muitas vezes, sem conhecimento, né, sem saber desses detalhes, né, sem ter conhecimento, o pessoal às vezes acaba achando que, né, um kit meu acaba sendo caro, né, como se fosse uma exploração. E não é assim, pessoal. Né? O preço é justificável, né? Hoje, meus cabos, se não forem os mais caros do Brasil, estão entre os mais caros, né? Então, assim, tem um motivo, né, por trás disso, né? Toda a qualidade, o material, a mão de obra, enfim, tudo que eu já expliquei nesse vídeo, né? Então, é isso daí, galera. É basicamente isso que eu queria falar pra vocês, né? Fazer esse comparativo, mesmo que bem improvisado, com barulho de fundo, né? Faz muito tempo que eu tô pra gravar esse vídeo, eu acabo não tendo tempo, muito corrido, né? Mas é basicamente isso daí que eu queria falar pra vocês, mostrar a diferença, né? A atenção, os detalhes que eu tenho com os cabos, né? Ó, esqueci de falar. Esse daqui é um paracord, é um tipo de corda, né? Uma corda de paraquedismo, né? Que o pessoal também chama, por isso que chama paracord, né? Ó. Pode ver que é um produto fino, sabe? Produto delicado, refinado, né? Mas com resistência, né? Por ser uma corda, ela vem com isso daqui que a gente chama de alma, né? Esses 7 filamentos, né? Que pra gente não importa, né? Isso daqui eu pego e tiro, né? Pra fazer os cabos. O que importa é só essa capa externa, né? Que é o acabamento, tá vendo? Então eu compro os rolos, né? De 300 metros, rolo dos Estados Unidos, né? Tiro a alma, né? Que dá resistência na corda. E uso só a capa, né? De acabamento, né? Então tem todo esse trabalho, né? Eu compro fio em rolo, eu corto, né? Eu montei um esqueminha, uma maquininha bem improvisada, bem artesanal, né? Que eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas eu montei a maquininha e tal para cortar os fios, sempre na medida exata, na medida certinha. Depois eu venho, descasco aqui, crimpo os terminais, sabe? Depois eu tenho que vir, né? Colocar o fio, passar, sabe? Então é um trabalho muito artesanal, envolve muita mão de obra e muitas horas, né? Para vocês terem ideia, para eu montar o kit completo com 24 pinos, 2 cabos PC e um cabo de CPU, é basicamente um dia de trabalho, né? Então assim, se você colocar na ponta do lápis, né? O valor que um kit custa por um dia de trabalho não é um valor abusivo, sabe? Né? Descontando a mão de obra e o material, eu ganho até pouco, né? Se você for parar para calcular, né? Durante esses 5 anos que eu trabalho com isso, eu não trabalho só com cabo sleeve, né? Eu trabalho com suporte de placa de vídeo, backplate, customização em geral, enfim, né? Durante esses 5 anos, surgiram várias pessoas, né? Fazendo cabo, ou fazendo cover, ou fazendo backplate, enfim. Mas o pessoal não durou muito tempo. Sabe por quê? Porque se você for ver, se você for colocar na ponta do lápis, fazer isso não dá dinheiro. Né? Eu não posso reclamar, lógico, né? Hoje eu pago minhas contas, pago minha faculdade, pago a fatura do cartão, enfim, eu me viro. Mas se eu fosse calcular, se eu fosse parar pra pensar o tanto que eu trabalho e o tanto que eu ganho, eu já teria largado, entendeu? Então assim, eu trabalho com isso porque eu gosto, né? Deixa eu voltar aqui pro meu rosto. Assim fica melhor, né? Eu falando, olhando pra vocês. Então, pessoal, se eu fosse colocar na ponta do lápis, eu fosse calcular o tanto que eu trabalho, o tanto de mão de obra, eu costumo trabalhar de domingo a domingo, né? Se eu fosse calcular tudo isso daí, o tanto que eu trabalho e o tanto que eu ganho, eu já teria largado, cara, eu já teria desistido, né? Eu trabalho com sleeve, trabalho com customização porque eu gosto, né? Porque é algo que eu gosto de fazer. Se fosse pelo dinheiro, eu seria mais um dos tantos outros aí que surgiram no mercado e acabaram desistindo, né? Então é basicamente isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi muito improvisado, um monte de barulho, né? Mas futuramente eu pretendo, né, dar um up na qualidade dos vídeos, né? Lembrando também que muito tempo atrás eu fiz uma versão de cabo iluminado, né, e tal. Na época meio, sabe, deixou muito a desejar, eu acabei parando de vender. Tá vindo aí a segunda versão dos cabos, né? Os cabos iluminados com RGB, né? Os antigos não eram RGB, eram uma cor só.
Por enquanto eu não vou dar muito detalhe não. Mas acredito aí que até o final de janeiro, começo de fevereiro, eu já devo ter novidade, né? Com um protótipo montado, né? Com umas fotos, né? Então é isso daí. Se você gosta de RGB, fique ligado aí no canal, fique ligado na página do Facebook, no Instagram. Vou deixar os links aqui na descrição da fanpage, das minhas redes sociais aí, tanto profissional quanto pessoal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.